E se eu te dissesse que por trás de toda máscara narcisista existe um território devastado, onde 7 explosões silenciosas destroem tudo aquilo que ele mais teme perder? O que você está prestes a descobrir não deveria estar neste vídeo, mas a verdade sobre esses colapsos internos é poderosa demais para ser ignorada. Isso não é ensinado em nenhum manual de psicologia popular, porque revela a anatomia mais crua da ferida narcisista. Fique até o final, porque nos últimos segundos vou revelar a 7ª explosão, aquela que nem mesmo os terapeutas mais experientes costumam identificar. Carl Jung dedicou décadas estudando essas sombras ocultas da psique humana, e seus achados sobre a fragmentação do ego são revolucionários. Um desses 7 colapsos está acontecendo agora na vida de alguém próximo de você, e quando eu revelar qual é, você vai entender por que o narcisista age de forma tão destrutiva. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir os sinais invisíveis dessas explosões internas, as 3 fases secretas do desmoronamento narcisista e como proteger sua própria energia dessas ondas de choque. Ao final deste vídeo, vou revelar o mecanismo psicológico que transforma a admiração em obsessão destrutiva. A primeira explosão surge quando o narcisista percebe que sua imagem construída não encontra mais eco no olhar do outro. Imagine uma catedral de cristal erguida sobre areia movediça. Durante anos, décadas talvez, ele construiu essa estrutura reluzente, polindo cada superfície até que refletisse exatamente aquilo que desejava que o mundo visse. Mas há um momento terrível em que as fundações começam a tremer, e ele sente que toda essa magnificência pode desmoronar em questão de segundos. Jung chamava isso de confronto com a sombra, mas para o narcisista é algo ainda mais devastador. É o momento em que ele percebe que todas as suas conquistas, todos os aplausos, toda a admiração que colecionou como troféus, na verdade, nunca tocaram seu núcleo verdadeiro. Ele olha para o espelho e vê não um rei, mas um ator exausto que esqueceu quem realmente é por debaixo da fantasia. Essa primeira explosão acontece quando alguém próximo, geralmente uma pessoa que ele considerava segura em sua órbita de controle, simplesmente para de vê-lo como ele gostaria de ser visto. Pode ser um parceiro que cansa de alimentar o ego inflado, um filho que cresce e questiona a autoridade absoluta, ou mesmo um subordinado que encontra coragem para dizer não. O narcisista, acostumado a ser o sol ao redor do qual todos orbitam, de repente descobre que sua gravidade emocional perdeu força. O que torna essa explosão particularmente devastadora é que ela acontece de forma gradual, quase imperceptível no início. Como uma rachadura microscópica que se espalha pelo vidro, a perda de controle sobre a percepção alheia cresce lentamente até que, um dia, toda a estrutura se estilhaça. Ele percebe que as pessoas começaram a vê-lo não como o protagonista brilhante de suas próprias narrativas, mas como mais um personagem coadjuvante na vida delas. Nesse momento, algo primitivo e feroz desperta dentro dele. É uma raiva que não consegue nomear, uma sensação de traição cósmica. Como ousam elas retirarem dele aquilo que considera seu direito natural? A admiração, a deferência, o reconhecimento constante de sua superioridade. Para o narcisista, isso não é apenas uma mudança nas dinâmicas relacionais, é uma ameaça existencial à sua própria realidade. A segunda explosão é ainda mais silenciosa e mortífera. A consciência súbita de que ele nunca foi realmente amado por quem é, mas apenas pelo que representa para os outros. É como descobrir que você é um ator contratado em sua própria vida, interpretando um papel que nem mesmo escolheu conscientemente. Essa revelação corta mais fundo que qualquer crítica externa porque vem de dentro, de um lugar onde nem mesmo suas defesas mais sofisticadas conseguem chegar. Jung escreveu sobre o terror de descobrir que nossa personalidade é apenas uma máscara, mas para o narcisista, isso significa enfrentar o vazio absoluto. Ele percebe que passou a vida inteira sendo amado por suas conquistas, sua aparência, seu status, sua utilidade para os outros, mas nunca por sua essência. E o mais aterrorizante é descobrir que talvez ele mesmo não saiba qual é essa essência por baixo de todas as camadas de performance. Imagine acordar um dia e perceber que todos os relacionamentos que você considera importantes são baseados numa versão editada de você mesmo. Que as pessoas que dizem te amar, na verdade, amam uma projeção,
uma fantasia cuidadosamente construída que você alimentou durante tanto tempo que nem se lembra mais quando começou a representar. Para o narcisista, isso é como descobrir que sua vida inteira foi um filme onde ele era apenas um dublê, enquanto a pessoa real nunca apareceu em cena. Essa explosão geralmente acontece durante momentos de vulnerabilidade genuína, quando ele se permite por um instante mostrar alguma fraqueza, alguma incerteza, algum pedaço de humanidade crua e imperfeita. A reação das pessoas próximas a essa vulnerabilidade se torna um termômetro cruel. Se elas se afastam, se demonstram desconforto, se tentam rapidamente redirecioná-lo de volta à versão polida de si mesmo, ele entende a mensagem: você só é aceitável quando está performando. O que acontece dentro dele nesse momento é uma mistura tóxica de raiva e desespero. Raiva por ter sido reduzido a uma função, a um papel, a uma fonte de entretenimento ou validação para os outros. Desespero por perceber que talvez nunca tenha tido um relacionamento genuíno em toda a sua vida. Cada abraço, cada declaração de amor, cada momento de intimidade se revela, sob essa nova perspectiva, como uma transação disfarçada. A terceira explosão acontece quando ele confronta sua própria mortalidade emocional. Não estou falando da morte física, mas da morte de todas as fantasias de grandeza que sustentaram sua identidade durante décadas. É o momento em que ele percebe que não é especial, não é escolhido pelos deuses, não é destinado a uma grandeza única que o separa da humanidade comum. Jung falava sobre a jornada de individuação como um caminho doloroso, mas necessário para se tornar quem realmente somos. Para o narcisista, esse processo é particularmente brutal porque significa abrir mão de todas as ilusões que tornavam a vida suportável. É como um viciado em uma droga poderosa, sendo forçado a enfrentar a realidade sem anestesia. Essa explosão pode ser desencadeada por eventos aparentemente simples. Ver alguém mais jovem alcançar com facilidade aquilo que ele lutou a vida toda para conquistar. Perceber que suas realizações, por mais impressionantes que pareçam, são na verdade bastante comuns quando vistas de uma perspectiva mais ampla. Ou simplesmente olhar ao redor e perceber que existem bilhões de pessoas no mundo, cada uma com suas próprias lutas, sonhos e tragédias, e que sua dor particular não é mais significativa que a de qualquer outro ser humano. O narcisista construiu sua identidade sobre a premissa de ser único, especial, destinado a algo maior que a experiência humana comum. Quando essa ilusão de excepcionalidade se desfaz, ele não perde apenas uma crença, perde todo o sistema de significado que dava sentido à sua existência. É como um Deus descobrindo que é mortal, um rei descobrindo que seu reino é apenas uma fantasia, um artista descobrindo que sua obra-prima é indistinguível de milhões de outras. Nesse momento, ele se depara com uma escolha terrível: aceitar a humanidade comum e reconstruir sua identidade sobre bases mais sólidas, ou dobrar a aposta na fantasia e se isolar ainda mais da realidade. A maioria escolhe o segundo caminho, porque a primeira opção parece uma morte em vida para alguém que sempre se viu como excepcional. A quarta explosão é talvez a mais insidiosa, a percepção de que ele se tornou aquilo que mais desprezava. Durante toda a sua vida, o narcisista observou outras pessoas com uma mistura de desdém e piedade. Viu suas fraquezas, suas necessidades desesperadas de aprovação, suas pequenas vaidades e inseguranças, e se sentiu superior a tudo isso. Ele acreditava estar acima dessa vulgaridade emocional humana. Mas há um momento de clareza terrível em que ele se vê refletido naqueles comportamentos que sempre criticou. Percebe que sua necessidade de admiração é ainda mais desesperada que a das pessoas comuns, que suas inseguranças são tão profundas que precisaram ser enterradas sob camadas e camadas de arrogância defensiva, que sua sede de controle sobre outros é, na verdade, o reflexo de seu total descontrole sobre si mesmo. Jung escreveu extensivamente sobre o fenômeno da projeção, como atribuímos aos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Para o narcisista, essa descoberta é como uma bofetada cósmica. Todas as características que ele identificou e desprezou nos outros, na verdade, eram aspectos de si mesmo que havia banido para as profundezas do inconsciente.
Imagine passar a vida inteira apontando o dedo para a fraqueza alheia, apenas para descobrir que você está olhando para um espelho. Toda crítica que fez, todo julgamento que proferiu, toda expressão de superioridade moral ou intelectual se revela como uma defesa desesperada contra a verdade sobre si mesmo. O narcisista percebe que se tornou uma caricatura dos defeitos humanos que sempre rejeitou. Essa explosão é acompanhada por uma sensação de nojeira profunda, não apenas de si mesmo, mas de toda a estrutura de mentiras que construiu. Ele vê como manipulou situações para se sentir superior, como distorceu a realidade para manter sua autoimagem intacta, como usou outras pessoas como meros espelhos para refletir a grandeza que desejava ver em si mesmo. A quinta explosão acontece quando ele reconhece o vazio absoluto onde deveria estar seu núcleo autêntico. É como escavar até o centro da Terra e descobrir que não há nada lá, apenas uma cavidade ecoante onde deveria existir algo sólido e real. Após décadas construindo camadas e camadas de persona, de máscaras, de identidades adaptadas para diferentes situações, ele se pergunta se existe algo genuíno por baixo de tudo isso. Jung falava sobre a importância de integrar todas as partes da psique para alcançar a totalidade. Mas o narcisista, em sua busca obsessiva pela perfeição da imagem, fragmentou-se tanto que perdeu o acesso ao seu centro. Ele se tornou uma coleção de reflexos condicionados, de respostas automáticas projetadas para maximizar a admiração e minimizar a rejeição, mas perdeu contato com seus verdadeiros desejos, medos, sonhos e paixões. Nesse momento de confronto com o vazio, ele percebe que não sabe realmente o que gosta, o que quer, o que valoriza quando ninguém está olhando. Suas opiniões são calibradas para impressionar, seus gostos são escolhidos para projetar uma imagem específica, suas paixões são performativas. Ele se tornou um ator tão consumado que esqueceu qual era sua personalidade antes de subir no palco. Essa descoberta é acompanhada por uma sensação de desrealização, como se ele fosse um holograma, uma projeção sem substância real. Ele pode tocar as coisas, pode interagir com o mundo, mas sente que não há ninguém realmente presente nessas interações. É como estar perpetuamente assistindo a própria vida de fora, incapaz de mergulhar genuinamente em qualquer experiência. A sexta explosão surge quando ele percebe que criou um sistema que o prende em sua própria armadilha. Cada relacionamento que construiu, cada dinâmica que estabeleceu, cada expectativa que criou nos outros, se tornou uma prisão dourada, da qual ele não consegue escapar. Ele é simultaneamente o carcereiro e o prisioneiro de sua própria criação. As pessoas ao seu redor aprenderam a interagir com sua versão performática. Elas sabem exatamente quais botões apertar para ativar sua necessidade de aprovação, quais palavras usar para manipular seu ego, como navegar sua necessidade constante de ser o centro das atenções. Sem perceber, ele treinou todos ao seu redor para tratá-lo como um narcisista e agora está preso nessa dinâmica. Jung observou que muitas vezes nos tornamos escravos dos papéis que criamos para nós mesmos. Para o narcisista, isso é uma revelação devastadora. Ele percebe que cada tentativa de controlar como os outros o veem, na verdade, o tornou mais previsível, mais controlável pelos outros. Sua necessidade de manter a imagem perfeita se tornou uma fonte de vulnerabilidade que pessoas mais espertas podem explorar. Imagine descobrir que você passou a vida inteira construindo uma prisão ao seu redor, tijolo por tijolo, acreditando que estava construindo um palácio. Cada gesto calculado para impressionar, cada palavra escolhida para maximizar o impacto, cada decisão filtrada através da pergunta "como isso me faz parecer?", se tornou uma barra de ferro limitando sua liberdade de ser genuíno. O narcisista percebe que está preso não apenas em uma imagem falsa, mas em um sistema de relacionamentos baseados nessa falsidade. Mudar significaria desmontar todo esse castelo de cartas, decepcionar pessoas que se acostumaram com sua performance, admitir anos ou décadas de inautenticidade. A perspectiva de liberdade parece, paradoxalmente, mais assustadora que a prisão familiar. Mas a sétima explosão é a mais devastadora de todas. Aquela que poucos identificam porque acontece nas profundezas mais íntimas da psique.
É quando o narcisista finalmente compreende que sua busca obsessiva por amor incondicional, na verdade, o impediu de amar incondicionalmente. Ele percebe que se tornou incapaz da experiência mais fundamental da existência humana, conexão genuína com outro ser. Durante toda a sua vida, ele viu os outros como espelhos, como fontes de validação, como plateia para sua performance, mas nunca conseguiu vê-los como seres completos, complexos e valiosos por direito próprio. Sua necessidade de ser amado era tão intensa que vampirizou sua capacidade de amar. Como uma planta que cresceu apenas em direção ao sol, esquecendo de desenvolver raízes profundas, ele desenvolveu apenas a capacidade de receber adoração, mas atrofiou completamente sua capacidade de oferecê-la. Jung escreveu sobre o amor como a força que une os opostos, que transcende o ego e cria algo maior que a soma das partes. Para o narcisista, essa revelação é como descobrir que perdeu um sentido fundamental. Como um cego que finalmente entende o que significa a cor, ou um surdo que compreende o que perdeu quando nunca ouviu música. Ele percebe que todos os relacionamentos que teve foram unilaterais, que mesmo nos momentos que acreditou estar amando, na verdade estava apenas projetando suas necessidades no outro. Que sua definição de amor sempre foi como essa pessoa me faz sentir especial, em vez de como posso contribuir para o bem-estar e crescimento dessa pessoa. Essa descoberta é como perceber que você passou a vida inteira faminto, mas comendo apenas seu próprio reflexo. A crueldade dessa explosão está em sua irreversibilidade. Uma vez que você compreende a diferença entre amor genuíno e narcísico, não pode mais fingir que não sabe. Como Neo descobrindo a Matrix, a ilusão anterior se torna impossível de sustentar. O narcisista se vê forçado a enfrentar décadas de relacionamentos vazios, de oportunidades perdidas de conexão real, de momentos em que poderia ter tocado profundamente a vida de alguém, mas estava ocupado demais consigo mesmo para perceber. Mas aqui reside tanto a tragédia quanto a possível redenção do narcisista. Porque essa sétima explosão, embora devastadora, também carrega dentro de si a semente da transformação genuína. É apenas quando o falso self é completamente despedaçado que o verdadeiro self tem chance de emergir das ruínas. Jung acreditava que os maiores crescimentos psicológicos vêm dos maiores sofrimentos, que é precisamente na descida ao inferno pessoal que encontramos os tesouros enterrados da alma. Para o narcisista, essas 7 explosões não são apenas destruição, são também alquimia. Cada fragmento do ego falso que se desfaz cria espaço para algo mais autêntico nascer. O processo de cura do narcisismo não é como curar uma ferida física, onde você aplica um tratamento e espera a regeneração. É mais como renascer, como uma borboleta emergindo da crisálida, mas com a diferença crucial de que a borboleta tem que conscientemente escolher deixar para trás a segurança do casulo. O narcisista tem que voluntariamente abrir mão de todas as defesas que o mantiveram funcionando, mesmo que de forma disfuncional, por tanto tempo. A jornada de volta à humanidade comum é, ironicamente, a aventura mais extraordinária que o narcisista pode empreender. Aprender a sentir empatia genuína depois de décadas de simulação. Descobrir suas verdadeiras preferências depois de anos escolhendo apenas aquilo que impressiona os outros. Experimentar amor real depois de uma vida de transações emocionais. Cada passo dessa jornada é simultaneamente uma morte e um nascimento. Mas talvez a descoberta mais surpreendente seja que a humanidade comum, aquela que ele sempre desprezou, é na verdade mais rica, mais colorida, mais vibrante que qualquer fantasia de grandeza. Que existe uma beleza profunda na vulnerabilidade compartilhada, uma força real na fraqueza admitida, uma conexão genuína que torna todas as formas anteriores de admiração pálidas em comparação. Jung disse uma vez que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Para o narcisista, isso significa mergulhar voluntariamente em todos os aspectos de si mesmo que passou a vida evitando. Sentir a dor que estava enterrada sob a arrogância. Enfrentar os medos que estavam mascarados pela grandiosity. Aceitar as limitações que estava negando através da fantasia de superioridade. Esse processo não acontece de uma vez, como uma revelação súbita, mas como uma série de pequenas mortes e renascimentos diários.
Cada vez que ele escolhe a honestidade em vez da imagem. Cada vez que permite ser visto em sua imperfeição. Cada vez que oferece apoio genuíno a alguém, sem esperar nada em troca. Cada uma dessas escolhas é um ato de coragem que reconstrói sua humanidade fragmento por fragmento. O que emerge desse processo não é a pessoa grandiosa que ele sempre imaginou ser, nem a pessoa comum que sempre temeu ser, mas algo completamente novo e inesperado. Alguém que carrega dentro de si tanto a memória da grandiosity quanto a experiência da humildade e pode usar ambas com sabedoria. Alguém que entende tanto a sedução do poder quanto o valor da simplicidade e pode navegar entre esses extremos com discernimento. Talvez o maior presente que um narcisista em recuperação pode oferecer ao mundo seja sua perspectiva única sobre a natureza da autoimagem humana. Ele conhece, melhor que ninguém, os perigos de uma autoestima inflada e os mecanismos pelos quais nos enganamos sobre nossa própria grandeza. Ele pode se tornar um guia para outros que estão perdidos no labirinto do ego, porque conhece cada beco sem saída, cada falsa promessa, cada armadilha desse território. Mas esse processo de transformação exige uma coragem que vai além de qualquer coisa que ele já demonstrou em sua vida anterior. Porque é uma coisa ser corajoso quando você acredita ser especial e protegido pelo destino. É outra completamente diferente ser corajoso quando você sabe que é apenas mais um ser humano frágil e mortal, navegando um mundo incerto sem garantias de que sua história terá um final feliz. A verdadeira medida de crescimento do narcisista não está em como ele lida com a admiração, mas em como lida com a indiferença. Não em como responde aos elogios, mas em como reage quando passa completamente despercebido. Não em como brilha quando está no centro das atenções, mas em como contribui quando está nas sombras, fazendo o trabalho glamouroso de simplesmente ser um ser humano decente entre outros. Existe uma beleza particular na jornada de alguém que caiu das alturas imaginárias do narcisismo para descobrir que a terra firme da humanidade comum é, na verdade, mais sólida e nutridora que qualquer trono construído sobre fantasias. Como um rei que abdica voluntariamente para se tornar jardineiro e descobre que há mais dignidade no cultivo da vida do que havia em qualquer exercício de poder. As cicatrizes dessas 7 explosões nunca desaparecem completamente, mas se transformam em mapas de sabedoria. Cada rachadura no ego se torna uma janela através da qual a luz pode entrar. Cada momento de humilhação se revela, retrospectivamente, como um momento de libertação. Cada perda de controle se transforma em uma oportunidade de descobrir que existem forças maiores e mais sábias operando no mundo. O narcisista em recuperação aprenda a valorizar coisas que antes considerava insignificantes. Uma conversa honesta com um amigo. Um momento de silêncio sem a necessidade de ser notado. A satisfação de ajudar alguém sem que ninguém saiba. A paz de não ter que manter uma imagem o tempo todo. A liberdade de ser imperfeito, confuso em processo humano. Talvez a maior ironia seja que, ao abrir mão da busca obsessiva por ser especial, o narcisista em recuperação se torna genuinamente especial de uma forma que nunca foi antes. Não pela superioridade que projeta ou pelos troféus que acumula, mas pela profundidade de sua jornada, pela coragem de sua transformação, pela autenticidade de sua luta para se tornar real. E quando ele finalmente consegue olhar para trás e ver o caminho percorrido, desde as alturas artificiais do ego inflado até a terra firme da humanidade genuína, ele pode perceber que cada explosão, cada fragmentação, cada momento de devastação foi, na verdade, um passo necessário em direção à sua verdadeira natureza. Como um diamante que precisa ser cortado e polido para revelar sua verdadeira beleza, o narcisista precisa ser quebrado para descobrir o que realmente brilha dentro dele. Essas 7 explosões do ego não são eventos isolados que acontecem uma vez e depois passam. São processos cíclicos que podem se repetir em diferentes níveis de profundidade ao longo da vida. Cada vez que o narcisista em recuperação enfrenta uma nova camada de ilusão sobre si mesmo, cada vez que descobre mais uma forma sutil de manipulação que ainda pratica, cada vez que percebe que ainda há aspectos de seu ser que não conhece ou aceita completamente. A jornada de cura do narcisismo
É como descascar uma cebola infinita, onde cada camada removida revela não apenas uma nova camada, mas também uma compreensão mais profunda da natureza da própria cebola. É um trabalho que nunca está completamente terminado, mas que se torna mais suave, mais familiar, menos aterrorizante a cada repetição. E talvez seja exatamente isso que torna a jornada tão preciosa. Não o destino final de perfeição ou iluminação, mas o processo contínuo de se tornar mais honesto, mais presente, mais conectado com a rica complexidade da experiência humana. Cada dia oferece novas oportunidades de escolher a autenticidade em vez da performance, a conexão em vez do controle, o amor em vez da admiração. No final, essas 7 explosões não destroem o narcisista, elas o liberam. Liberam-no da prisão de ter que ser constantemente excepcional. Liberam-no da exaustão de manter uma imagem perfeita. Liberam-no do isolamento de nunca poder ser genuinamente conhecido por outro ser humano. E nessa liberdade, ele pode finalmente descobrir quem realmente é quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está prestando atenção, quando ele é apenas mais um ser humano tentando navegar os mistérios e maravilhas de estar vivo neste mundo. A transformação do narcisista é uma das jornadas mais corajosas que um ser humano pode empreender, porque exige que ele voluntariamente desista de todas as defesas que o protegeram, mesmo que imperfeitamente da dor da existência. É como um soldado que escolhe baixar as armas no meio de uma batalha, não por derrota, mas por uma compreensão mais profunda de que a verdadeira vitória está em algo completamente diferente do que ele imaginou. Se você reconheceu alguém próximo nesta descrição, ou se viu refletido em alguns destes padrões, saiba que este conhecimento carrega tanto o peso da responsabilidade quanto a leveza da possibilidade. A consciência é sempre o primeiro passo para a transformação, e cada momento de clareza sobre nossa própria natureza é um convite para escolher algo diferente, algo mais autêntico, algo mais conectado com a verdade de quem realmente somos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender essas dinâmicas, seja para entender melhor a si mesmo ou para navegar relacionamentos complexos com mais sabedoria. Deixe um comentário contando qual dessas explosões mais ressoou com sua experiência e se inscreva no canal para continuar explorando os territórios mais profundos da psique humana, sempre com a coragem de Jung e a compaixão necessária para enfrentar nossa própria sombra. A verdadeira tragédia do narcisista não está apenas em sua incapacidade de amar genuinamente, mas em sua absoluta cegueira para o amor que outros tentaram oferecer-lhe ao longo da vida. Como um homem perdido no deserto que rejeita a água cristalina porque não vem servida no cálice dourado que imaginou merecer, ele passou por incontáveis oportunidades de conexão real sem sequer perceber que estavam ali. Pense em todos os momentos em que alguém se aproximou com intenções puras, oferecendo apoio sem segundas intenções, demonstrando cuidado genuíno sem esperar nada em troca. O narcisista, com seus filtros distorcidos pela desconfiança e pela necessidade de controle, interpretou esses gestos através de lentes suspeitas. Ele perguntou-se o que essas pessoas queriam dele, que agenda oculta carregavam, como poderiam estar tentando manipulá-lo ou usá-lo. Sua incapacidade de reconhecer amor desinteressado criou uma realidade onde ele estava perpetuamente faminto pela coisa que mais rejeitava. Como um círculo vicioso infinito, quanto mais amor genuíno ele rejeitava por suspeita ou desconfiança, mais desesperado ficava por validação, e mais propenso se tornava a aceitar apenas formas superficiais de admiração que confirmavam seus piores medos sobre a natureza transacional de todos os relacionamentos humanos. Jung observou que aquilo que resistimos com mais força, frequentemente é exatamente aquilo de que mais precisamos. O narcisista resiste à vulnerabilidade, mas é precisamente na vulnerabilidade que reside sua salvação. Ele resiste à dependência emocional saudável, mas é na interdependência que encontraria a cura para seu isolamento. Ele resiste à imperfeição, mas é na aceitação de suas falhas que descobriria sua verdadeira força. Cada pessoa que passou por sua vida e ofereceu algo real foi como um professor que ele recusou reconhecer. A criança que tentou mostrar-lhe afeição espontâneo sem agenda. O amigo que persistiu em sua lealdade apesar de ser constantemente testado.
e rejeitado. O parceiro que tentou criar intimidade genuína, mas foi mantido à distância por camadas de performance e controle. Todos esses foram convites não aceitos para uma vida mais rica e conectada. A recuperação do narcisismo exige não apenas o reconhecimento dessas oportunidades perdidas, mas um luto profundo por todas as conexões que poderiam ter florescido se ele tivesse sido capaz de recebê-las. É como acordar de um coma e descobrir que anos da vida passaram enquanto você estava inconsciente, exceto que a inconsciência era emocional e a vida que passou foi uma série de relacionamentos que poderiam ter sido transformadores. Mas existe uma crueldade particular nesse processo de despertar, porque quanto mais clara se torna sua visão sobre o que perdeu, mais dolorosamente óbvio fica que algumas dessas oportunidades nunca voltarão. As pessoas que ofereceram amor incondicional eventualmente se cansaram de ser rejeitadas. Os filhos que tentaram se conectar cresceram e construíram suas próprias defesas. Os amigos que persistiram por anos finalmente desistiram e seguiram em frente. O narcisista em recuperação enfrenta não apenas o desafio de aprender novas formas de se relacionar, mas também o peso do arrependimento por todas as formas antigas que desperdiçou. Cada memória de uma oportunidade perdida se torna simultaneamente uma lição valiosa e uma ferida que pode nunca cicatrizar completamente. É como aprender a enxergar cores em um mundo onde muitas das paisagens mais belas já passaram. Mas Jung também ensinou que o arrependimento, quando metabolizado adequadamente, se transforma em sabedoria. Cada oportunidade perdida que o narcisista consegue reconhecer e lamentar genuinamente se torna uma lente através da qual ele pode identificar e aproveitar novas oportunidades similares. A dor do que foi perdido se transforma no combustível para não perder novamente. Existe também uma dimensão espiritual nessa jornada que frequentemente passa despercebida. O narcisista, em sua busca obsessiva por ser adorado, na verdade estava procurando uma conexão com algo maior que si mesmo, mas procurando no lugar errado. Ele queria ser o objeto de adoração em vez de encontrar algo digno de sua própria adoração. Era como tentar saciar a sede bebendo água salgada, cada gole aumentando a necessidade em vez de satisfazê-la. A verdadeira cura começa quando ele consegue inverter essa dinâmica, quando consegue experimentar a reverência por algo fora de si mesmo. Pode ser a natureza, a arte, a ciência, outras pessoas, ou até mesmo o mistério da própria existência. Mas essa reversão exige uma revolução completa em sua orientação básica para com a vida. Em vez de perguntar constantemente, como posso fazer com que o mundo me adore? Ele precisa aprender a perguntar, o que neste mundo é digno da minha admiração e dedicação? Essa mudança de perspectiva é como aprender a respirar de uma forma completamente nova. Décadas de inalação obsessiva de admiração e validação precisam dar lugar a um ritmo mais equilibrado de dar e receber, de oferecer e aceitar, de servir e ser servido. É um reaprendizado fundamental não apenas de como se relacionar com outros, mas de como existir no mundo de forma sustentável. O processo de se tornar capaz de admirar genuinamente outras pessoas é particularmente desafiador para o narcisista, porque toda a sua estrutura psicológica foi construída sobre a premissa de sua superioridade. Reconhecer que outros podem ter qualidades, talentos, insights ou sabedoria que ele não possui não é apenas humilhante, é uma reestruturação completa de sua realidade. Mas quando ele finalmente consegue experimentar admiração genuína por outro ser humano, quando consegue sentir alegria pelas conquistas de alguém sem filtrar essa alegria através de comparações ou inveja, quando consegue aprender com outros sem que isso diminua seu próprio valor, algo mágico acontece. Ele descobre que admirar outros não o torna menor, mas de alguma forma o expande. Como se cada pessoa que ele consegue valorizar genuinamente adicionasse uma nova dimensão à sua própria existência. Jung falava sobre o processo de individuação, como incluindo não apenas a integração de nossas próprias partes fragmentadas, mas também nossa capacidade de nos relacionarmos de forma saudável com a individuação de outros. Para o narcisista, isso significa aprender que o crescimento de outras pessoas não é uma ameaça ao seu próprio desenvolvimento,
mas na verdade uma inspiração e um convite para seu próprio florescimento. Uma das descobertas mais surpreendentes nessa jornada é que a capacidade de se alegrar genuinamente com a felicidade de outros se torna uma fonte inesgotável de alegria pessoal. Em vez de depender exclusivamente de suas próprias conquistas para se sentir bem, ele descobre que pode multiplicar exponencialmente sua felicidade, celebrando as vitórias de todos ao seu redor. É como descobrir que existe um banquete infinito de alegria disponível, mas você estava insistindo em comer apenas de seu próprio prato vazio. Essa expansão da capacidade de alegria vem acompanhada de uma expansão correspondente da capacidade de compaixão pela dor alheia. O narcisista, que antes via o sofrimento de outros como irrelevante ou até mesmo como evidência de sua própria superioridade, começa a perceber que toda dor humana é, de alguma forma, sua dor também. Não porque ele seja responsável por ela, mas porque a fronteira entre o eu e o outro se torna mais permeável e fluida. Essa permeabilidade maior das fronteiras do ego pode ser inicialmente aterrorizante para alguém que passou a vida inteira construindo muros cada vez mais altos para se proteger. Sentir a dor de outros, permitir-se ser afetado pelas emoções alheias, reconhecer que sua própria estabilidade emocional pode ser influenciada pelo bem-estar de pessoas que ama, tudo isso pode parecer perigoso e fora de controle. Mas gradualmente ele descobre que essa abertura, embora arriscada, é também a fonte de toda a riqueza emocional real, que estar blindado contra a dor também significa estar blindado contra a alegria, que se proteger da possibilidade de ser rejeitado também significa se proteger da possibilidade de ser verdadeiramente aceito, que evitar a vulnerabilidade de amar também significa evitar a experiência de ser amado. A coragem necessária para baixar essas defesas vem frequentemente não de uma decisão intelectual, mas de momentos de exaustão tão profunda que manter as máscaras se torna mais doloroso que removê-las. É como um soldado que carregou uma armadura pesada por tanto tempo que finalmente desaba sob o peso, apenas para descobrir que o campo de batalha havia terminado há muito tempo e ele estava lutando contra inimigos imaginários. Esses momentos de colapso das defesas, embora assustadores, frequentemente se tornam os pontos de virada mais preciosos na jornada de recuperação. Porque é precisamente quando todas as estratégias de controle falham que o narcisista pode finalmente experimentar o que significa ser cuidado por outros sem ter que ganhar ou merecer esse cuidado através de performance. A experiência de receber cuidado incondicional, quando se está em estado de vulnerabilidade total, é como uma transfusão emocional para alguém que estava morrendo de sede afetiva. Cada gesto gentil, cada palavra de apoio, cada presença silenciosa de alguém que escolhe ficar mesmo quando não há nada a ganhar, se torna uma evidência concreta de que o amor existe de forma diferente do que ele sempre imaginou. Lentamente, muito lentamente, essas experiências de ser cuidado começam a ensinar o narcisista como cuidar de outros de forma genuína, como um cego que recupera a visão e precisa reaprender a navegar um mundo visual. Ele precisa reaprender como oferecer apoio, como estar presente para a dor alheia, como celebrar a alegria de outros sem torná-la sobre si mesmo. Cada pequeno ato de cuidado genuíno que ele consegue oferecer se torna uma vitória monumental, não porque seja objetivamente impressionante, mas porque representa uma revolução completa em sua orientação básica para com a vida. Escutar alguém sem preparar uma resposta que o faça parecer inteligente. Oferecer ajuda sem esperar reconhecimento. Permanecer presente com a dor de alguém sem tentar consertá-la ou torná-la sobre si mesmo. Essas vitórias pequenas e aparentemente insignificantes começam a construir um novo tipo de autoestima, uma que não depende de ser melhor que outros, mas de contribuir genuinamente para o bem-estar coletivo. É uma autoestima baseada não na superioridade, mas na utilidade amorosa, não na admiração que inspira, mas na diferença positiva que faz na vida de outros seres. Jung acreditava que o verdadeiro crescimento psicológico sempre envolve uma morte simbólica, seguida por um renascimento. Para o narcisista, essa morte é particularmente dramática, porque envolve o falecimento não apenas de aspectos problemáticos de sua personalidade, mas de toda uma identidade que ele considerava ser sua essência. É como se a pessoa que ele pensava ser morresse para dar lugar a alguém que ele nunca imaginou que poderia se tornar.
O luto por essa identidade perdida é real e profundo. Mesmo que a identidade anterior fosse disfuncional e causasse sofrimento, ela ainda era familiar, conhecida, previsível. Havia uma espécie de segurança sombria em saber exatamente como jogar o jogo da performance narcísica, mesmo que fosse um jogo que nunca oferecesse satisfação real. Abrir mão dessa identidade familiar significa entrar em um território desconhecido, onde ele não sabe mais quais são as regras, onde suas estratégias antigas não funcionam mais, onde precisa aprender uma forma completamente nova de existir no mundo. É simultaneamente libertador e aterrorizante, como aprender a voar depois de passar a vida inteira rastejando. Mas talvez a descoberta mais preciosa nessa jornada seja que a pessoa que emerge desse processo de morte e renascimento não é alguém menor ou diminuído, mas alguém mais rico, mais completo, mais genuinamente poderoso que a identidade narcísica anterior. Não o poder de dominar ou impressionar, mas o poder de conectar, de curar, de contribuir, de amar, de forma que realmente impacta positivamente o mundo. Essa nova identidade não rejeita completamente todos os aspectos da personalidade anterior. Os dons genuínos que estavam enterrados sob camadas de narcisismo podem finalmente emergir em sua forma pura. A inteligência que antes era usada para manipular pode ser redirecionada para resolver problemas reais. O carisma que antes seduzia pode ser canalizado para inspirar mudanças positivas. A sensibilidade que foi distorcida em hipersensibilidade ao julgamento alheio pode se tornar uma capacidade refinada de perceber e responder às necessidades emocionais de outros. É como se todos os talentos e capacidades estivessem sempre ali, mas estivessem sendo desperdiçados em um projeto fadado ao fracasso. A recuperação não adiciona coisas novas à personalidade, mas libera potenciais que estavam presos em padrões destrutivos. Como um rio que estava bloqueado por detritos e finalmente pode fluir livremente em direção ao mar. O narcisista em recuperação frequentemente se surpreende ao descobrir que suas contribuições genuínas para o mundo são mais valorizadas e impactantes que qualquer coisa que tenha alcançado através de manipulação ou performance. Que as pessoas respondem mais positivamente à sua autenticidade imperfeita do que jamais responderam à sua perfeição fabricada, que ele é mais influente quando não está tentando influenciar, mais atraente quando não está tentando seduzir, mais poderoso quando não está tentando controlar. Essa descoberta pode ser inicialmente confusa e até mesmo frustrante. Se era tão simples assim, por que ele não fez isso antes? Por que passou tanto tempo e energia em estratégias complexas de manipulação quando a honestidade simples funcionava melhor? Por que construiu castelos elaborados de ilusão quando a realidade era mais interessante e gratificante? A resposta, é claro, é que ele não estava pronto antes. Como uma fruta que precisa amadurecer no seu próprio tempo, a capacidade para a autenticidade genuína não pode ser forçada ou apressada. Todas as experiências anteriores, por mais dolorosas ou desperdiçadas que possam parecer retrospectivamente, foram parte necessária do processo de amadurecimento que finalmente o levou a esse ponto de transformação. Jung frequentemente comparava o desenvolvimento psicológico ao crescimento de uma árvore. As raízes precisam crescer profundamente na escuridão antes que os galhos possam se estender em direção à luz. Para o narcisista, todas as experiências de dor, rejeição, falha e humilhação que tentou evitar desesperadamente eram, na verdade, o sistema radicular que eventualmente sustentaria seu crescimento em direção à autenticidade e conexão genuína. Essa perspectiva não romantiza o sofrimento nem sugere que toda dor é necessariamente produtiva, mas reconhece que uma vez que a dor já foi experienciada, a única escolha saudável é encontrar formas de transformá-la em sabedoria, compaixão e capacidade aumentada de contribuir para o bem-estar próprio e alheio. O processo de integração dessas experiências dolorosas em uma narrativa de crescimento e transformação é um dos aspectos mais desafiadores da recuperação do narcisismo. Exige uma honestidade brutal sobre os danos causados, tanto a si mesmo quanto a outros, sem se perder na autocrítica destrutiva. Exige responsabilidade sem autoflagelação, arrependimento sem autopiedade, mudança genuína sem drama performativo sobre sua própria transformação.
É um equilíbrio delicado entre reconhecer completamente a gravidade dos padrões anteriores e manter esperança suficiente para continuar se esforçando em direção a algo melhor, entre honrar a dor que causou e não ficar tão consumido por ela que se torne incapaz de fazer reparações genuínas, entre aceitar responsabilidade total por suas ações passadas e não permitir que essa responsabilidade se torne um novo tipo de prisão psicológica. Quando finalmente consegue encontrar esse equilíbrio, quando consegue olhar para seu passado com clareza e compaixão simultâneas, quando consegue assumir responsabilidade sem se destruir, quando consegue se perdoar sem se absolver, o narcisista em recuperação se torna uma das pessoas mais sábias e valiosas que alguém pode encontrar, porque ele conhece, de experiência direta, tanto os abismos mais escuros da natureza humana, quanto as possibilidades mais luminosas de redenção e transformação.